Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral desta segunda-feira, 19 de fevereiro, que tem como comentarista, participando, o empresário Ribas Zaidan, daqui do Sistema Costa Norte, comunicador, e a gente recebe com muito prazer hoje o secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Zaidan. Boa tarde. Zaidan, o que você queria perguntar para o Marcos Libório e nunca teve coragem? Cara, Ou oportunidade? Foi oportunidade ou coragem? coragem nunca me faltou, né? Oportunidade. Como eu sou descendente de árabe, né? O árabe já é curtido por natureza, né? Ele já é um cara bem mascado, como se diz, né? Mas o que eu gostaria de perguntar para o Libório, que eu não tive oportunidade ainda de perguntar, tá? Hoje se fala muito em aquecimento global, né? Parece que é moda, né? Em 2050 a Amazônia vai colapsar. Não sei como vai colapsar, né? Mas dizem que vai colapsar. Talvez a Marina Silva vai acender uma tocha na Amazônia lá, né? Para colapsar a Amazônia. Tocha que eu digo, tocha mesmo. Porque a Marina Silva é de lá, né? Do Acre, né? Eu estive no estado dela lá. Ela era seringueira, né? Então, nós, o ano que vem, nós vamos ter a COP25, né, no Pará. A COP30. COP30, aliás, que vai ser em Belém do Pará, né? É o ano que vem. É o ano que vem. Isso. Bem no meio da selva amazônica, bem no meio da Amazônia, né? Como é que você vê essa questão de que a Amazônia vai colapsar? De que forma que você enxerga isso? E como isso reflete no nosso Brasil varonil? Olha, Zaidan, primeiro é que quando o Paulo fez esse desafio para você, de qual a pergunta que você nunca teve coragem de me fazer, até deu um frio na barriga aqui, porque o Zaidan, para não ter coragem para fazer uma pergunta, é difícil. Mas o tema é extremamente importante, é extremamente relevante, porque quando a gente fala de aquecimento global, há muitos questionamentos mesmo. Eu recebo diariamente questionamentos, percebo que há uma certa descrença por parte de alguns, há muita convicção também por parte de outros, e eu prefiro, nesse tema, atrelar as nossas decisões àquilo que a ciência nos traz como informação e a pesquisa nos traz como informação. O ambiente da COP, que é a Conferência entre Partes, que reúne líderes de governo e sociedade ambientalista como um todo, discute quais são os resultados dessas pesquisas. Então, são pesquisas refletidas em relatórios técnicos publicados e que dizem que algo está acontecendo no nosso planeta. Há um movimento, um degelo acontecendo, um aquecimento, uma mudança de temperatura nas águas dos oceanos, que acaba inclusive mudando, quem sabe, até as próprias correntes, o movimento entre Pacífico, Atlântico, algo está acontecendo. O que também nos trazem como informação? Locais que nunca existiram, eventos climáticos extremos, como furacões, tufões, tempestades de grande magnitude, começam a perceber, inclusive o próprio sul do Brasil, a gente já percebeu o furacão. A gente percebe também um comportamento diferenciado na fauna marinha, algo de percepção que está acontecendo, o comportamento. Por isso que se rastreia as rotas migratórias de todos os animais. Tal. A ciência nos fornece informações. Com essa informação, a gente toma as decisões. Com relação à Amazônia, especificamente, Zaidan, eu acho que ali não é de desconhecimento de todos que há vários conflitos, há vários embates. A Amazônia é um dos locais mais ricos do nosso planeta, do ponto de vista de riqueza mineral, a própria riqueza de princípios ativos medicinais que tem ali nas plantas constantes na Amazônia, para doenças que a gente nem conhece ainda, mas que tem ali, tem muita cura ali, e os próprios laboratórios do mundo inteiro têm grande interesse. Então a Amazônia, ela é um palco de grande interesse comercial, um grande interesse natural também. A Amazônia, do mundo inteiro. Principalmente do mundo inteiro. Do mundo inteiro.
com razão. Tá? E a Amazônia, ela é um grande regulador das chuvas que existem em outras regiões do país, como, por exemplo, no Sudeste. Nós costumávamos falar que há os rios aéreos, ou seja, a água que caminha pelas nuvens, que deságua aonde estão os reservatórios de Furnas, que geram energia, que deságua onde estão as lavouras, que abastecem o nosso país. Então, se nós provocarmos um desequilíbrio na Amazônia, nós vamos provocar um desequilíbrio econômico no país. E qual que é o conflito? O conflito é que se percebe um avanço nessa luta, um avanço para plantios, para desmatamento, para a própria agropecuária, a exploração de minérios, de ouro e uma série de outras coisas na Amazônia. A Amazônia é um palco. Então nós precisamos sim de vozes que se levantam para defender os nossos recursos e as nossas riquezas naturais. A gente volta a esse assunto ainda nesse programa de hoje, para um posicionamento do Marcos Libório, mas vamos vir para um assunto daqui, de Santos especificamente, de hoje, que foi um incêndio de grandes proporções no galpão da Dínamo, Receita Federal, né? Da Receita Federal. João Pessoa, perto da Avenida Portuária, teve dano ambiental grave aí? Olha, eu vou te dizer que a fumaça dava para ver do alto da serra, tive informações. Eu, logo pela madrugada, já comecei a receber algumas mensagens, falei, nossa, alguma coisa está acontecendo, né? Não parava meu telefone. E aí recebi algumas imagens, acompanhando pelas redes sociais também, porque a gente nessa correria tinha pouca informação naquele momento, mas observei algumas imagens, praticagem, né? E a gente sabe o quanto que é importante a gente estar observando, como você falou mesmo, a questão das pessoas, principalmente. A fumaça, muitas vezes, não é o fogo que mata, mas a fumaça, o calor, isso prejudica até quem está combatendo o próprio incêndio. Então, esse incêndio no armazém, de grandes proporções, um incêndio de grandes proporções, até o momento que eu saiba, não houve vítimas. Eu me perguntei de vítima porque a informação que a gente tem, em princípio, é que não há. Pode de repente aparecer ainda. O dano ambiental, Paulo, ele existe, do ponto de vista que há uma queima grande de vários produtos que não se sabe ainda, né? Está sendo feito esse rescaldo, está se avaliando o que é que tinha nesse armazém, mas com certeza eu trago para você uma informação importante que Santos passou a realizar licenciamento ambiental. Tá? Isso é uma autonomia que o município precisa ter, porque nós determinamos... Eu acho interessante isso, hein? Santos, ele faz o próprio licenciamento, não depende mais da CETESB? Não. Boa, excelente a sua pergunta, porque não é, depende da CETESB. Depende algumas também, atividades exige o Conselho de Defesa do Meio Ambiente instalado, né? Exato. Há atribuições. Tem o CONSEMA aqui, não tem? Tem o CONDEMA, aliás. Conselho de Defesa do Meio Ambiente Municipal, e o CONSEMA, que é estadual. Sim. Então, mas o Paulo me deu a oportunidade de falar a respeito disso. Por quê? Porque o município conhece as suas áreas, conhece as suas regiões. Então, atividades que são menos impactantes ou que são de impacto local, né, são de licenciamento do município de Santos. Atividades que são de impacto a mais de um município são de licenciamento do Estado, que é a CETESB. Tem delimitação de áreas? Assim, até 1.000 metros, Santos licencia? Tem limitação de atividades. Então, as atividades, por exemplo, o armazenamento de produtos químicos que podem, porventura, trazer o risco de explosão, que afeta um município, um outro, uma margem do porto e outro, é CETESB. Agora, aquilo que é de atividade local... E é por isso que a gente tem muito empenho em revitalizar o centro com atividades que sejam atividades compatíveis com aquilo que está no nosso Lei de Uso e Ocupação de Solo, nosso plano diretor de governo. O licenciamento dita essas regras. O que é que pode e o que não pode. O que pode trazer um risco futuro ou não. Então, túnel, por exemplo, Santos Guarulhos já não pode porque interfere em 2 municípios. CETESB. Né? Não é municipal, CETESB. É estadual. É estadual. E se envolver divisa entre 2 estados, passa a ser federal, né? Exatamente. Perfeito. Ou a água, como no caso aqui nós temos a questão do porto também, e o mar. Então o IBAMA, em algum momento, também é acionado porque o mar afeta toda a costa brasileira. E em relação ao incêndio, até agora nenhuma notícia de vítima humana e realmente foi em grandes proporções e há danos para o meio ambiente. Voltando para aquele assunto, você citou a ciência como norteadora do seu pensamento em relação a essa questão.
E realmente uma grande parte dos cientistas, especialmente os do painel climático das Nações Unidas, eles entendem que a ação humana e a emissão de carbono engrossa aquela camada que impede a volta dos raios solares para o espaço e aquece e produz o aquecimento global. Mas tem também uma corrente de cientistas que diz que isso não se deve à ação humana. Em qual das duas você se encaixa? Não, eu me encaixo... São cientistas também. São cientistas, lógico, é perfeito. Eu acredito que a ciência produz diversos artigos, tanto bons quanto ruins. Eu acho que é um espaço de opinião. Inclusive porque é tentativa e erro, né? O processo científico. E quando se fala de longo prazo, qualquer efeito de ação global é uma ação de longo prazo. Eu me encaixo justamente naquele que a ação humana influencia e sim, tá? Por quê? É o que nos traz como reflexo. A queima de combustíveis fósseis, cada vez mais acentuada no mundo, ela retrata. Você falou da camada que nos protege, etc. e tal. É um grande cobertor, e quanto mais grossa for essa camada, então, a gente sabe que há uma influência da atividade industrial, porque a partir da Revolução Industrial, os índices começaram a mudar. Então, se você pega as médias históricas, os índices de aquecimento, aquilo que a gente fala de chegar no máximo a elevação de 1,5 graus e tal, é baseado em ciência. E a gente precisa entender que a atividade humana também tem a sua responsabilidade. Só para fechar, o El Niño é responsável por uma parte das mudanças climáticas. Ele se deve a uma movimentação natural de magma do centro da Terra ou também se deve à ação do homem? Tá. Olha, o El Niño, como é um fenômeno extremamente bem mais grandioso, a gente sabe que ele sofre influências das massas de ar. O que é mais forte? Tanto Laninha quanto El Niño. A agricultura sofre a consequência de um ou do outro, o que tiver mais forte. Quando há o aquecimento das águas do oceano, há um enfrentamento entre El Niño, Laninha, as correntes de massa, chove menos ou chove mais no Brasil. Né? Então, de quem é a responsabilidade por aquecer as águas do oceano? A gente precisa, lógico, nesse caminhar, entender tudo isso. Até o momento que a gente sabe, há uma grande influência humana, sim. O Opinião Litoral para o intervalo. Na volta, a gente vai conversar sobre as ações da Prefeitura de Santos em relação ao meio ambiente. Voltando com a Opinião Litoral desta segunda-feira, a gente recebe com muito prazer hoje o secretário municipal de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Participa também o Riba Zaidan. Zaidan, nós temos 9 municípios na Baixada Santista e para esses 9 municípios, como também para os 4 do Litoral Norte e para o Litoral Sul, o meio ambiente é uma questão muito importante, não só por causa do turismo, principalmente por causa do turismo balneário, é um fator a mais para a nossa região em relação às outras regiões. Nós temos todas as preocupações das outras, chuva demais, poluição demais, além da poluição do mar também, que por sinal uma vergonha nessa temporada, muitas praias impróprias em todo o litoral. Você entende que a Santos, do Marcos Libório, está na frente das outras nesse campo? Eu entendo, sim. Santos está bem à frente. Em termos de saneamento básico, em termos de ações ambientais, questões ambientais, Santos está bem à frente disso. Sabe? Mas é bom a gente lembrar que Guarujá tem uma praia com selo azul, que Santos não tem, a Praia do Tombo. E a crítica Guarujá aí... é outra geografia, né, Paulo? Nós estamos... Santos é uma praia só. Como Praia Grande é uma praia só, entende? Santos vem do posto 2 lá Bernardino de Campos, lá embaixo, divisa com São Vicente, e vai até o canal, sabe? Não tem divisão. Guarujá não, tem uma prainha aqui que é Tombo, tem outra que é Astúria, tem outra que é Guaiúba, e vai vindo, sabe? Aquelas... Iporanga, Sítio São Pedro... Prainha Branca lá dos Bentivi, lá no Rabo do Dragão. Você conhece todas, né? Todas mesmo. Sabe tudo. Então, é outra geografia, não dá para comparar isso. Mas veja, a gente reconhece isso, mas
Muito perto de Santos, Marcos, vamos primeiro falar da qualidade do mar, depois eu sou advogado do diabo, eu vou falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos também, da logística reversa, da reciclagem de lixo. Mas se a gente atravessa o canal e passa a Ilha das Palmas, é outra água já depois que passa a Ilha das Palmas. É muito diferente de antes, não é? Que a gente passa a ter mar aberto ali. Mar aberto. Não, e aí o Zaidan até me ajudou bastante na questão da geografia, né? A gente sabe o quanto que a geografia influencia nisso. Apesar da amizade dele com o Caio Mateus, ele falou que Santos está na frente, você viu, né? Isso não passou despercebido, não, né? Não, mas está mesmo. Mas é o que a gente fala, né? A ciência nos explica isso também. A gente sabe da nossa participação. E primeiro, né? O Zaidan me deu uma oportunidade de falar, a parte que Deus fez está tudo bem, está tudo tranquilo, a geografia está maravilhosa. O que a gente precisa é medir a nossa influência. Como que a gente mede a nossa influência? Com a ocupação e as intervenções urbanas. Se você observar o que ele falou, são várias praias com um nível de intervenção urbana diferente de Santos. Santos teve há décadas, nós estamos aqui, uma cidade de 478 anos, que tem um nível de intervenção urbana. E precisamos hoje lidar com esse nível de intervenção urbana. Como que a gente faz? Cuidando do saneamento. Porque mesmo assim, mesmo sendo uma das cidades mais verticalizadas na nossa ilha do Brasil, proporcionalmente falando, a densada populacional, 99% da população está na nossa ilha aqui, que deságua a nossa praia, nós temos 98% de esgoto sendo recolhido e 100% de água tratada. Isso a gente está na frente. Isso influencia diretamente na nossa qualidade ambiental. Então, Santos tem um resultado que é um resultado baseado no seu trabalho. Isso tem um valor. É lógico que praias que têm menor intervenção urbana, mas menor ação local, elas estão mais propícias a receber selo azul e outras categorias. Uma intervenção urbana planejada e bem feita, como é o caso de Bertioga, a Praia de São Lourenço, da Riviera, né? É excelente também. É mais um dado importante que você traz aqui, Paulo, porque quando a gente faz e provoca uma oferta de emprego em algum local, nós precisamos, paralelamente também, fazer uma oferta de habitação. Isso é planejamento urbano. O que acontece em Santos? Há mais de 50, 60 anos teve uma oferta, Santos, Cubatão, São Vicente, houve uma oferta de emprego, tanto pelo polo petroquímico de Cubatão quanto pelo Porto de Santos, e que não se permitiu a ocupação adequada. A população que veio trabalhar na Baixada acabou ocupando as franjas de mangue, as encostas das serras e locais de preservação ambiental. Então, hoje, a gente lida com essas consequências de decisões de 60, 70 anos atrás. O que a gente pede? É que, justamente, diante dessa situação, que o nosso planejamento urbano respeite estas necessidades. Zaidan? Não, o que o Libório falou é fundamental, sabe? Saneamento básico, né? Coleta, tratamento e destinação final do esgoto, isso é fundamental. Tratamento de água, que Santos tem 100%, o esgotamento sanitário não chegou a 100%, mas está bem próximo dos 100%. É uma das cidades que mais coleta e trata o esgoto de toda a região metropolitana. De todo o Brasil, né? Acho que de todo o Brasil. Eu não sei se é de todo o Brasil, mas da região metropolitana ou de todo o litoral paulista, com certeza. Tá? Então, isso já é um fator primordial. Sabe? Ações ambientais que Santos mantém e preserva, sabe? Isso dá a Santos uma das cidades mais, eu diria, ambientalmente correta, sabe? Não estou aqui puxando o saco do Marcos Libório, não, é meu amigo, mas se tivesse que criticar, eu também criticaria, mas estou dizendo que Santos está no caminho certo, nesse sentido. Agora, veja, Marcos, o Brasil tem uma política nacional de resíduos sólidos. As metas estabelecidas nessa política não são ambiciosas, são metas para um avanço lento, gradativo. Mesmo assim, não têm sido cumpridas. Santos avançou menos do que eu esperava, Marcos. Olha, temos vários marcos. Logística reversa. Isso. Qual o percentual de coleta seletiva em Santos? Qual o percentual hoje? Hoje,
Não, hoje está entre 10, está mais de 10, entre 10 e 15%. Né? Nós saímos de 1,5% há 7, 8 anos atrás. E só para É a maior do litoral, viu? É a maior do litoral. É a maior do litoral. E só para completar a informação do Zaidan aqui, a média de saneamento básico de municípios é 47%. 47% dos municípios têm coleta de esgoto no Brasil. Santos, além de ter coleta, tem 98% da sua área de cobertura de coleta de esgoto. Isso é a maior do Brasil, né? É uma das maiores, com certeza, do Brasil. Tá bem ranqueada pelo Instituto Trata Brasil. Agora, as metas, Santos está dentro das metas, se você diz que está entre 10 e 15, mas é muito pouco. E aí eu gostaria de saber, aonde está a deficiência? Porque esse serviço, a gente sente que tem um pouco de descrédito da população. O que muita gente fala? Eu separei meu lixo, mas quando passa o caminhão, junta tudo. Não falam isso? Fala. É uma luta constante que a gente tem de credibilidade, principalmente no serviço público, em confiabilidade da própria coleta seletiva. E você tocou num ponto. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê as responsabilidades. É o poluidor pagador e o protetor recebedor. Nessas figuras, quem que é o protetor recebedor? Protetor recebedor são os municípios, porque tudo acontece nas cidades. Não acontece no estado, não acontece na federação, acontece na cidade. É aqui que o lixo acumula. É aqui que aquela embalagem que foi produzida de forma incorreta vem entupir o bueiro. É aquilo que os nossos rios, eles desaguam aqui na cidade. Descartada de modo incorreto. Que foi descartada de modo incorreto. Também? Perfeito. Produzida também. Tá? A gente precisa pensar, e a própria política, ela prevê que a logística reversa, ela é uma responsabilidade da indústria. Então, hoje, o município paga, o cidadão paga para coletar o lixo, que é uma responsabilidade da indústria, que pode caprichar melhor nos seus produtos. E eu vou te dar um exemplo. Houve um acordo setorial para as latas de tinta. O próprio Ministério Público aqui em Santos, de forma bastante atuante também, em parceria com as prefeituras, várias reuniões reuniões com o segmento de fabricantes de tintas, de pintar parede, faz uma reforma, tal. Eles mudaram a embalagem. Por quê? Passou a ser obrigado que as lojas que vendem tinta recebessem de volta a lata de tinta. Ok? Isso é logística reversa. Assim acontece com pilha, bateria, eletroeletrônicos, tudo isso. E eu não posso investir como município na coleta. Não, né? O isopor não ele tem reciclagem, mas é um outro investimento. Mas ele faz parte da logística reversa? Não, né? Não faz, mas dá para aproveitar bem. Só para concluir. E aí, esse segmento que tem a responsabilidade pela coleta das latas de tintas, investiu na fabricação do produto. Hoje, as tintas, elas são pequenos baldes que o próprio pintor, ele é menos motivado a devolver. Por quê? Ele tem uma reutilização do balde plástico. Você compreende o que eu estou falando? Até eu tenho, né? Exato. Você deve ter na sua casa. Ele vira um vaso, ele vira alguma coisa. Se usava aquela lata de tinta para guardar carne com banha. Não é lata de tinta, né? Exato. Mas era isso daí. Agora, olha como a indústria tem uma capacidade... Ela ficava com a tinta nas paredes que era muito difícil de remover, né? Tinha que usar um produto para remover. Isso. Mas a participação da indústria é fundamental. Eu só quis exemplificar porque quando a engenharia trabalha a favor do meio ambiente e a favor do cidadão também, você melhora a coleta. Porque eles, lógico, pensaram na redução dos custos na logística reversa, naquilo que eles têm que vir recolher na cidade. Por quê? O cidadão não entregando o balde de volta, ele não precisa vir buscar. Então, a população entendeu isso e reutiliza o material. Reutilização é um dos processos. Ô Marcos, eu tenho notado, eu ando muito pelo litoral, né? A gente tem operações de Ubatuba até Itanhaém, praticamente, estamos fechando a Operação Peruíbe. E eu tenho notado, Marcos, que essa questão da coleta, ela é cultural. Ela ainda não foi absorvida, ou os municípios não fazem uma campanha maciça para que as pessoas comecem dentro de casa, lixo úmido, lixo seco, lixo úmido, lixo seco, e isso atrapalha um pouco. Deveria se ter eu acho que começar pela escola, pelas crianças, sabe?
O Libório responde depois do intervalo. Zaidan, você falou que coragem não falta, né? Não. Eu quero saber se na hora que você está treinando na academia, tem aquele bombadão que cada vez que bebe água usa um copinho descartável e joga no lixo, nem o cuidado de escrever o nome e deixar para usar um só, se você tem coragem de cobrar dele que ele use uma garrafinha. Eu uso uma garrafinha. Eu quero saber se você cobra do bombado lá. Depois do intervalo você responde. Depois... Voltando com a opinião litoral, o Zaidan falou que é corajoso, o Ribas Zaidan. A gente recebe o Marcos Libório, que tem muita consciência de meio ambiente. Zaidan, o bombadão está lá treinando na academia junto com você. Aí você repara, cada vez que ele vai beber água, ele pega um copinho plástico, bebe, nem tomar o cuidado de escrever o nome e usar um só, ele joga, cada vez ele joga um fora. Você tem coragem de cobrar dele que ele usa uma garrafinha? Cara, eu falo. Agora... Sabe que quando eu falo, que eu chamo, eu tenho um bombadão lá, ó, ele é advogado e eu chamo de fubá. Aí, de vez em quando ele faz isso, ele acaba a garrafinha dele, que é desse tamanho assim, e ele é bombadão mesmo, o fubá, né? E ele pega um copinho de vez em quando e larga assim em cima do aparelho, tá? Esquece aquilo, né? Copinho, que é um copão, né? Eu falo, fubá, vai deixar aí? Fala, você não pega e joga no lixo. Ele fala assim para mim. E você, Marcos, você tem coragem de cobrar? Você tem que zelar pelo meio ambiente, é a sua função. Você tem coragem de cobrar do bombadão lá? Olha, eu acho que a gente tem que ter coragem mesmo para falar. O meu paralelo de bombadão é a gente cobrar as melhores práticas dos grandes geradores, daqueles grandes que têm grande influência no município de Santos. E eu não posso fazer diferenciação, eu tenho que cobrar da grande empresa, daquele que é o cidadão comum, mas aí você me dá uma oportunidade de falar também. As pessoas podem investir, as academias podem também investir em bebedouros que sejam dispensáveis do uso da própria garrafinha. Se você vai correr no Central Park, em Nova York, se você vai correr em outros lugares no mundo inteiro, você tem bebedouros ali que são apropriados para o consumo de água sem utilizar nenhum tipo de recipiente. Ou o uso da própria garrafinha, que permite a reutilização. Tudo bem. Não a garrafa plástica que você descarta. Exato, mas só estou fazendo um paralelo. Eu sempre trago esse ponto de vista, porque para mim é importante que eu recebo ofícios, como é proibido o uso de descartáveis na administração pública, então são ofícios pedindo assim, poxa vida, a gente não pode usar aqui na nossa repartição o descartável? Eu falo, não dá para investir na compra de um bebedouro que dispense o uso de recipiente? Ou, na necessidade, como o Zaidan falou, de uma garrafinha que seja reutilizável, bota o nomezinho seu lá, e usa bombadão ou não bombadão, aquele que quer ficar bombadão, usa mais de uma vez. Marcos, e na reunião dos secretários da prefeitura, do que o Rogério comanda, você tem coragem de reclamar do secretário que faz a manutenção dos chuveirinhos, do lava-pés lá, que a gente aperta e não para mais de sair água, desperdício de água? Você cobra dele? Eu acredito. Sim, eu acho que o ambiente de reunião entre secretários é um ambiente... os secretários são diretores, né? Tem o CEO de uma empresa e os diretores. Aqui tem o prefeito, que dá o tom da banda, e tem os diretores. A transversalidade, ela é de uma secretaria para outra. Então influencia sim. E eu te falo, os próprios serviços públicos entendem que quanto melhor forem os hábitos da população, menos limpeza ele precisa fazer, porque a população vai entender que a reutilização vai descartar menos, vai ter que investir menos em coleta de lixo, etc. e tal. A saúde entende também que há uma necessidade, por exemplo, de saneamento básico. Quanto maior for o saneamento básico, menos doenças gastrointestinais as crianças vão ter. Então, na reunião com os
secretários, o que a gente busca é apresentar justamente isso. O meio ambiente, ele de alguma maneira afeta a educação, saúde, serviços públicos, e aí a gente tenta construir algo melhor. E qual a pauta que é agradável, que é uma boa notícia, que você que está louco para contar aqui, o Zaidan e eu não perguntamos para você ainda, qual é? Olha, eu acredito que assim, a gente Primeira colocada nas cidades inteligentes lá? Primeira colocada nas cidades inteligentes, o melhor município ranqueado no programa Verde Azul do estado. A gente tem várias posições, cidade mais criativa, cidade com maior competitividade. Santos tem várias posições colocadas em diversos rankings que nos colocam com uma capacidade de investimento muito boa. Eu costumo falar, nós falamos de saneamento, falamos um monte de coisa e tal. Eu falo da praia como o principal ativo de Santos. Eu falo do mangue como um principal ativo de Santos. É o tesouro, né? O cara vem para Santos, vem para a praia. Ó. Vem para a praia. Então, é serviço, é esporte, é lazer, é terapia. A Praia de Santos ela é terapêutica. Só que ninguém quer ir para a praia e encontrar um ambiente sujo. Então, eu peço sempre uma participação dos próprios permissionários de praia, aqueles ambulantes de praia, que nos ajudem a manter a praia mais limpa. Esse é o que eu preciso. Eles deveriam ser responsáveis, porque eles alugam a cadeira ou não alugam a cadeira, mas está lá a pessoa sentada, dá uma sacolinha para o cara que leva seu isopor, que toma sua cerveja, que descarta a latinha na areia, agora, cara. Zaidan, tô achando que o Marcos Libori vai inverter isso e vai cobrar a gente, dizendo, vocês são meio de comunicação, vocês têm que fazer campanha de conscientização mais, não vai? Mas é um trabalho de todo mundo. Tanto inclusive da TV Cultura Litoral, né? Inclusive da TV Cultura, faz campanha, ajuda a gente. Por quê? Porque é a consciência ambiental. Ontem, pela manhã, eu estava conversando com o Cisco Aranha. O Cisco é um grande surfista da nossa região. Pô, é um cara que a gente... A escolinha de surf é escola de surf adaptada. Pioneirismo de Santos, né? É um cara que conhece a praia, é um cara que conheceu a praia como eu conheci. Eu conheci uma praia de Santos diferente, né? Tinha caranguejinho? Caranguejinho, siri. Sirizinho, na verdade. Tinha sirizinho, tinha tudo lá. Você tirou retrato de monóculo também? Tirei retrato. Eu tenho foto do meu pai jogando tamborel na praia, coisa que é muito legal. A gente tem às vezes... Paulo, é difícil você explicar para essa geração a condição de praia que ele nunca viu. O cara que tem 20 anos, 15 anos, não conhece a praia que nós conhecemos. Tinha Boto. Exato. Então você fala de Boto? Do Boto, que aqui no canal Santos Guarujá, era Boto. Era comum ter Boto. Golfinho. Golfinho também, mas Boto também. E aí, só para concluir o que eu estava falando do Cisco, o Cisco chegou para dar aula na escolinha lá, e aquele lixo dos ambulantes ali, em frente ao posto 2, em frente à escolinha dele, o agride visualmente. E eu sou obrigado a concordar com ele, porque ele é uma das primeiras pessoas que chega até a praia. A prefeitura ainda não passou com a sua varrição, com a sua limpeza. Vai limpar. Daqui a 10 minutos, 6 horas da manhã. A partir das 6, né? Daqui a 10 minutos vai limpar e vai tirar tudo. Só que o Cisco chega antes e ele fala, pô, Libório, não dá, cara. Esses caras têm que ser responsabilizados. E eu concordo com ele. Por quê? Porque, tudo bem, alguém vai tirar o lixo da praia. Só que cada vez mais, mesmo com toda a educação ambiental, mesmo com fiscalização que a gente faz, ainda as pessoas descartam incorretamente na nossa praia, no nosso principal ativo. E a gente precisa ter uma participação de todos, mesmo para que possa ter um ambiente melhor de lazer e de aproveitar a praia sem danos. No ano novo foram recolhidos, no dia 1º, 67 toneladas de lixo, não foi isso? Exatamente. Da Praia de Santos. Só na orla da praia? E observa. Só na orla da praia. 67 toneladas. Você me perguntou do horário. No Réveillon, no Ano Novo, a coleta começou às 3 da manhã. E Praia Grande muito pior, mais de 400, né? Que é a praia mais comprida, né? E assim, 6 da manhã, começou às 3. Às 6 da manhã, o santista ou o turista que foi aproveitar a praia estava limpa. Essa foi a notícia. A Praia de Santos estava limpa no dia seguinte. Por quê? Houve empenho. Mais de 500 pessoas trabalharam na noite do Réveillon para limpar a Praia de Santos. Mais de 500. Só que essas pessoas, observem, para que muitos pudessem aproveitar o Réveillon ali com suas famílias na praia, deixaram as suas casas antes do Réveillon.
para poder estar no local de encontro às 2 horas da manhã, para poder estar fazendo a limpeza a partir das 3 horas da manhã. Como vai ser no ano que vem? Nós vamos ter que colocar as pessoas limpando a partir das 2? Tem que fazer campanha. Sim, Praia Grande eu a gente errei. tem que ter participação. Praia Grande foram 1.400 toneladas recolhidas Na virada do ano. na virada do ano. A gente, Nós são 23 quilômetros de praia, É né? muita coisa, né? só com participação de todos que a gente vai conseguir fazer essa mudança. Tem que Nós ter- temos feito, aí eu sou obrigado a concordar com o Zaidan, se vocês me permitem, o Zaidan está certo. Nós temos realizado uma série de campanhas de educação ambiental. Nós temos perseguido a pauta ambiental como uma pauta que ela é participativa, de responsabilidade. Então a gente indica infraestrutura, a gente indica a colocação de contentores, lixeira, mas a gente também não é uma cobrança simplesmente pela cobrança, mas é um pedido para que possa haver a participação da população nessa educação ambiental. Mas tem a Tem contrapartida, que viu, ter. Libório? Porque o poder público, você educa a população, o poder público tem que fazer a parte dele também. certeza. Sabe? Tem que fazer a coleta do lixo úmido, do lixo seco, entendeu? Isso tem que ter, ou colocar dispositivos em determinados, ou aqueles ecopontos para descarte de materiais. O poder público tem que fazer essa parte. Aliás, eu acho que o poder público cobra pela quantidade de lixo que a gente produz. Bertioga, por exemplo, cobra. Tem taxa de lixo. Tem né? taxa de lixo. Não é para coletar o lixo, não. É uma quantidade de lixo que você produz. Aqui Ó, também. Também. Não, tá na taxa de lixo. Mas você me Mas dá a os oportunidade. hábitos- os Nós hábitos colocamos... mudaram, Libório. Muita gente recebe comida em casa, né? Alimento em casa, faz por entrega, né? E vem muito isopor, vem muito plástico, vem muito papelão, vem muito papel. A quantidade de lixo é maior nesse século XXI do que a meio quilo por habitante que era do século passado, né? 1,2 kg cada Mais que santista o dobro, gera né? por dia em Santos, né? Então a gente está Quando o nessa, Zaidan tá nessa estudou luta. engenharia, era só meio quilo, né? Era meio quilo, No né? meu tempo já- era meio que. O seu tempo também era meio que. Só que, olha que interessante, né? O Zaidan falou do ponto de entrega voluntária. Nós colocamos 40 pontos de entrega voluntária de vidro em Santos. Embalagens de vidro podem ser entregues diretamente. São vários pontos verdes, tal, Sim. que tem espalhado pela cidade. A gente vai colocar mais 20 pontos, vamos chegar a 60 pontos. A população tem aderido, tem sido uma boa parceria, sem R$1 de investimento para o município. Tem Isso é sido tudo resposta. custeado, é tudo custeado pela indústria do vidro. São boas parcerias que acabam trazendo boas soluções também. E sem ter prejuízo na coleta seletiva. O vidro que é entregue na coleta seletiva continua sendo. Esse a gente coloca como um ponto de facilidade mais perto da população. Então, tem frente a escolas, centros comerciais, está lá o ponto de entrega de vidro voluntário. Isso é bom. Para finalizar, uma previsão. Quando que o Libório acha que os canais de Santos vão ter água transparente e as paredes limpinhas? Que dia é isso? Eu e o Zaidan vamos ver isso ainda em vida, Não não? quero nadar lá, hein? Não, eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu acredito que nós temos um grande programa, que é um programa Detecta aí. Eu chamei essa É Besp esgoto para participar. clandestino, é sofá, é garrafa PET, é tudo, né? Exato. A gente está numa luta. Se o Saturnino tivesse Rato. vivo, hein? Hã? Se o Saturnino tivesse vivo, ele ia chorar. Ele ia hein? ficar tão triste quanto o Santos Dumont, né? O Saturnino é quem projetou os canais, Os canais, o saneamento de Santos. Ele ia ficar tão triste quanto o Santos Dumont quando viu usar avião para jogar bomba, né? Isso. É, terrível. E, só que, como que a gente reage a essas coisas, né? A gente reage com programas, Tecnologia, política pública, né? detecção de ligação de esgoto clandestino. Como que você imagina, Paulo, que alguém faz uma opção durante a construção do imóvel de ligar o esgoto na rede de drenagem e não na rede de esgoto da Sabesp? Por um custo mais barato, às vezes a drenagem está mais perto. Cobra água e cobra esgoto. Então, Só só que o nego fica esperto. que lá, nós quer dizer, uma como Secretaria de... esculhambação, né? É bagunça. Como que a Secretaria de Meio Ambiente tem reagido a isso? Nós chamamos a responsável, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para uma parceria no programa Detect de identificação de fontes de esgoto clandestino nos canais, para que a gente possa atender o teu pedido de uma água limpa no canal. É ele que quer nadar no canal, Zaidan. Eu quero nadar. Todo mundo quer nadar, mas não pode ainda, tá? Ainda Nem não. pescar no canal, não pode pescar no dá. canal. Não dá nem para pular no canal, porque tem limo, né? Nas perigoso. paredes dos canais. Tem que passar uma
VAP ali, né, Zaidan, para limpar. Nós chegamos ao final, Marcos Libório. O que faltou de importante você contar para a telespectadora, para o telespectador da Opinião Litoral? Olha, eu acredito que, assim, Santos está reagindo, tem uma grande frente ambiental, a gente tem trabalhado junto, o prefeito inaugurou, há 10 dias atrás, o Parque dos Manguezais, que era um local de grande descarte de lixo ali no Jardim Santa Maria, onde há uma participação da comunidade em preservar, em cuidar também. Então nós temos uma estratégia, que é um trabalho feito pela Ecofábrica Criativa, que reaproveita materiais para construir mobiliário, né, para construir bancos, praças, pergolados e tal, e aplica isso em espaços onde a população vai se sentir bem. Então, o Parque dos Manguezais é um exemplo que eu quero trazer de como que é a cidade que a gente espera que seja daqui a alguns anos. Então, é conviver com a necessidade do meio ambiente, conviver com a necessidade do turismo, do crescimento econômico, e esse equilíbrio é o que a gente busca, né? A contenção das encostas, para que possa haver segurança da população. Então, é um trabalho em conjunto entre o meio ambiente e as demais pastas. Santos tem feito a lição de casa. Zaidan, você ficou mais animado aí com a perspectiva de, depois desse programa, de nadar nos canais de Santos? Olha, eu acredito que eu vou conseguir ainda em vida. Nessa encarnação? Nessa encarnação, tá? Não sei se nadar, mas apreciar, chegar assim na beira daqueles canais. Marcos Libório, boa sorte no alcance dessas metas que você contou para a gente aqui. E boa sorte aí também na limpeza dos canais, para o Zaidan poder um dia, nessa encarnação ainda, nadar aí nos canais de Santos. Paulo fala isso que o Paulo é espírita, entendeu? Então, ele não sabe o que vai acontecer na outra encarnação. Aí na outra, se você estiver por aqui pela Baixada, eu tenho certeza que você vai conseguir nadar nos canais de Santos. Olha, se vocês quiserem que eu também posso traçar um caminho por aí, mas aproveita essa, viu, Zaidan, para você não deixar nenhum débito aí. Chegamos ao final da Opinião Litoral, agradecendo muito a participação do secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório. Boa sorte aí na continuidade do exercício do cargo. Também a participação do Ribas Zaidan, sempre bem-humorado, né? Principalmente que o Corinthians empatou no finzinho com o Palmeiras ontem, então ele hoje está mais bem-humorado que o normal. Agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.